Olá, seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast Segunda Eu Começo. Um podcast onde eu vou falar sobre estilo de vida, emagrecimento, jejum intermitente e até resiliência e muitas histórias de superação. Vocês lembram que no episódio anterior, onde eu falei sobre os mitos das dietas, eu falei um pouquinho sobre a história do jejum intermitente? Que o jejum não é moda? Que apesar de estar muito famoso e comentado agora, o jejum ele vem desde a antiguidade? Que lá nos nossos ancestrais, que os gregos, eles já praticavam jejum intermitente. Eles praticavam o jejum com o objetivo de quê? Com o objetivo de um melhoramento pessoal, com o objetivo de melhorar sua cognição para os estudos, com o objetivo de se preparar mais, estarem mais ágeis para as lutas. E quando vocês imaginam um grego, imaginam o quê? Pessoas inteligentes e pessoas fortes lutando. E os religiosos? Os religiosos também utilizam o jejum intermitente. Diversas religiões utilizam o jejum não como uma espécie de penitência, mas eles utilizam o jejum para melhorar concentração, para melhorar autoconhecimento, para que as pessoas possam se conectar de verdade com o seu interior, para melhorar o seu ser. E será que o jejum serve para isso? Não serve só para emagrecer, Amanda? Que história é essa que tu estás falando agora? Na verdade, meninas, o jejum intermitente tem diversos benefícios. E desde este século que começou a ser estudado. E os benefícios são imensos. O jejum pode ser utilizado para tratamento de distúrbios de memória e concentração, para tratamento de doenças da tireoide, tratamento de doenças autoimunes. Ele é capaz de regular a pressão arterial, mas é capaz também de emagrecer. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse episódio desse podcast. Como é que o jejum emagrece? Será que o jejum emagrece por causa da privação de calorias? Será que o jejum emagrece porque vocês vão passar 14, 15, 16 horas sem se alimentar? Quando vocês fazem jejum, é isso que vocês pensam? Que realmente, eu deixei de comer, então vou emagrecer. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas de vocês aqui já não ficam sem tomar o café da manhã? Às vezes pulam o almoço, almoçam tarde e mesmo assim não conseguem emagrecer. Já praticam até algum tipo de jejum, mas não conseguem, às vezes, perder sequer 1 quilo, perder sequer meio quilo. É justamente porque o jejum intermitente ele não emagrece apenas pela privação calórica, apenas pelo período que você fica sem se alimentar. O jejum intermitente ele é capaz de te emagrecer porque ele é uma janela de oportunidade onde tu vai mudar o teu metabolismo. E o metabolismo pode ser mudado. Hoje, nós comemos alguns tipos de alimentos. Comemos carboidrato, proteína e gordura. Mas para que nós comemos? Nós comemos carboidrato, proteína e gordura para ter energia. Mas, apesar de termos 3 tipos de alimentos, 3 tipos de grupos básicos de alimentos, o nosso corpo ele sempre gosta mais de utilizar os carboidratos. Por quê? Porque é muito fácil, é muito simples. Quando você come um carboidrato, o corpo rapidamente metaboliza e transforma aquilo em uma unidade de energia. Quando você come uma proteína, também ele faz isso de uma forma muito rápida. Agora, quando você come uma gordura, e se você só é acostumado a comer carboidrato, o teu corpo geralmente não sabe o que fazer com isso. Então, o metabolismo das gorduras, ou seja, o jeito que o teu corpo processa as gorduras, é muito difícil. O teu corpo geralmente não sabe fazer isso. E o jejum te auxilia nessa questão. O jejum, ele ensina o teu corpo a queimar gorduras. Tanto queimar gorduras que vêm do meio externo, aquela que você come, quanto as gorduras que estão estocadas no teu próprio corpo, seja a gordura da pele, gordura embaixo da pele, ou a gordura que está dentro do teu corpo. Então, eu começo a apresentar aqui para vocês uma outra forma de ver o jejum intermitente. É essa mudança de metabolismo que vai acontecer e precisa acontecer. Quando você come apenas na verdade, quando a tua dieta, é baseada apenas em carboidratos, muito consumo de carboidratos, e quando você sempre faz uma alimentação que tem um café da manhã, um snack, um almoço, um outro snack e depois um jantar, quando você tem 5 ou 6 refeições, o teu corpo, ele nunca vai conseguir metabolizar gorduras de uma forma adequada. A não ser que a tua alimentação seja muito equilibrada, o que no dia a dia corrido é muito difícil de acontecer.
Quando você fica em jejum, o teu corpo, ele não vai ter esse estímulo de insulina. Você não vai produzir isso. O teu corpo, ele vai produzir outra substância, que é chamada de corpo cetônico. Então, quem quer aprender jejum intermitente tem que decorar essa palavrinha, que é chamada corpo cetônico. Toda vez que você ficar em jejum, tu tem que olhar pro teu corpo e dizer, opa, corpo, agora trate de produzir meus corpos cetônicos, porque é isso daí que vai te emagrecer. Agora, isso acontece como? Lembra que eu falei que o nosso corpo, ele transforma comida em energia? Nosso corpo faz isso o tempo todo. E ele estoca isso, grande parte, no fígado. O nosso fígado é cheio de energia. E vai gastando isso ao longo do dia. Por isso que nós não precisamos comer de 3 em 3 horas, porque nós temos energia para ser gasta por 12, 14 e, na verdade, o nosso estoque de energia do fígado, ele só acaba em 24 horas. Então, dá para fazer jejum intermitente e ter energia suficiente. Claro que é preciso de um processo de adaptação que eu vou explicar depois para vocês. Mas o corpo faz o quê? Você ficou em jejum, não está comendo nenhum tipo de alimento, como carboidrato, proteína, e ele começa a produzir esses corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são fonte de energia e eles são também o quê? São estímulos que vão sinalizar e ensinar o teu corpo a queimar gordura. Quanto mais corpo cetônico, mais queima de gordura. Por isso que eu digo que eles são os queridinhos das mulheres e dos homens que fazem jejum intermitente. Fazer jejum intermitente é querer produzir esses corpos cetônicos. E é dessa forma que o jejum intermitente emagrece. Quando você consegue chegar nesse, digamos, estado de mudança de metabolismo, onde tu produz os teus corpos cetônicos e eles te auxiliam bastante. Inclusive, isso é um outro detalhe. Quanto mais corpo cetônico, mais concentração. Por isso que jejuar também pode ser uma estratégia para você que, por exemplo, precisa estudar, fazer um concurso, passar em uma prova, se concentrar em um procedimento cirúrgico, se concentrar em alguma atividade mais fina, mais manual fina. Então, bora falar um pouco agora sobre os tipos de jejum, porque eu sei que isso é uma questão assim, que gera muita confusão. Recebo muitas perguntas, inclusive jejum intermitente, mas jejum fisiológico, jejum metabólico, jejum intestinal, jejum calórico. Bora acabar com essa confusão? Primeiro, vamos lá para 2 grandes classificações. Até porque você tem que entender qual que são as classificações para poder decidir qual jejum que você vai fazer. Porque não dá para escolher um jejum só porque você gosta dele. Você tem que escolher um tipo de jejum que case com o teu objetivo, com o teu tipo físico. Mas a gente vai descobrindo isso daqui a pouco. Então, bora lá. Existe uma grande diferença entre jejum fisiológico e jejum intermitente. O jejum intermitente, ele começa a partir de 14 horas de jejum. É a famosa janela 14 para 8, onde você passa 14 horas em jejum, e 8 horas se alimentando. Já o jejum fisiológico, não. O jejum fisiológico é um jejum onde você permanece 12 horas de jejum. Serve para quê? Esse jejum fisiológico, apesar de ser menos tempo, de não ser considerado jejum intermitente, de você não produzir os corpos cetônicos e não ter todos aqueles benefícios, ele serve para você ter um descanso intestinal. E agora eu peço para que tu faças uma avaliação pequena. Faz uma avaliação qual é o teu último horário de alimentação e qual é o teu primeiro horário de alimentação. Será que dá 12 horas, pelo menos? Muitas mulheres que chegam comigo, às vezes, permanecem apenas 6 horas em jejum. Então, é o corpo o tempo todo trabalhando, o corpo o tempo todo produzindo enzimas, produzindo suco gástrico, tendo que trabalhar, fazer um metabolismo intenso no momento que ele deveria estar descansando, que é à noite. Isso faz com que o corpo não consiga nem renovar suas células. Então, existem muitas questões de autofagia, inclusive, envolvidas, existem questões de limpeza celulares envolvidas que o jejum é capaz de te proporcionar. E esse simples jejum de 12 horas, ele já faz isso. Ele produz um descanso intestinal excelente para pessoas, por exemplo, que têm gastrite, azia, pessoas que sentem-se sempre com o estômago muito estufado, sensação de que acabou de comer um pedacinho e já sentem que estão com uma plenitude imensa. Esse é o jejum fisiológico de 12 horas. E tem o jejum intermitente, que é o de 14. Acima de 14. Depois disso, existe um mundo de classificação. Por quê? A gente pode chamar de jejum 14 para 8, que é o jejum de Lean-Gains. Esse jejum é muito utilizado para atletas, pessoas que querem ganhar músculo, pessoas que querem perder gordura corporal. Existe o jejum FMD, existe o jejum 5 para 2, 7 para 1, existe o jejum 23 para 1, existe o jejum de 24 horas.
Existe toda uma grande classificação, que eu não vou confundir vocês agora, porque vai ter um episódio só para isso. Mas já entenderam a diferença entre o que é jejum fisiológico e o que é jejum intermitente, que é acima de 14 horas. Essa é a primeira grande diferença que tem que ser entendida por vocês. Segunda, qual que é a outra classificação? Existe uma outra e essa é super confundida, principalmente porque, dependendo da classificação do tipo que você escolher, você vai poder comer algumas coisas ou não no jejum. E aí surgem diversas dúvidas, tipo, será que eu posso tomar um comprimido no jejum? Será que eu posso tomar esse suplemento? Será que se eu colocar uma manteiguinha dentro do café vai quebrar meu jejum? Depende. Se o teu jejum for um jejum calórico, a única coisa que você vai poder consumir no período de jejum é água, chá e café sem açúcar, que são alimentos que estão completamente sem calorias. Mas qual que é o objetivo do jejum calórico? É realmente não consumir essas calorias. Mas existe um outro jejum, que é o jejum metabólico. O jejum metabólico, que é um jejum voltado mais para pessoas que precisam modificar o metabolismo, pessoas que têm resistência à insulina, pessoas que, por exemplo, apresentam um abdômen, uma circunferência abdominal muito maior do que o dobro da sua altura. Se você já tem, sabe aquelas marquinhas que ficam mais escuras aqui no pescoço, aqui na axila? São pessoas que provavelmente têm uma síndrome metabólica. Então, se você precisa mudar o teu perfil metabólico, tratar diabetes, tratar essas questões de insulina e glicose alterada, o jejum metabólico provavelmente vai ser o mais interessante para você. E o que é ele? No jejum metabólico, o interessante é que durante o teu período de jejum, independente das horas que você esteja realizando de jejum, 14, 15, 16, 18, você não estimule a insulina. A insulina não pode ser estimulada. Isso é o que, Amanda? Pelo amor de Deus. Não estimular a insulina é não comer nenhum tipo de alimento que tenha carboidrato ou proteína. Então, qualquer alimento que você olha lá, carboidrato, proteína, não pode, vai quebrar meu jejum. Mas gordura é um pouco diferente. Então, durante o jejum intermitente, do tipo metabólico, que é aquele para tratar a diabetes, resistência à insulina, obesidade, para perder peso, que é esse que normalmente a maioria de vocês querem, durante o período de jejum, o que pode ser consumido? Pode ser consumido água, pode ser consumido um chá sem açúcar, um café sem açúcar, mas também podem ser consumidos e deve ser consumido estímulos de gordura através de uma colher de chá, meia colher de chá de manteiga ghee dentro do teu cafezinho preto. Você pode consumir suplementos, que são suplementos que vão estimular todo o teu metabolismo, como por exemplo o TCM, que é um triglicerídeo. Você coloca esse suplemento lá no meio do teu jejum e ele estimula tu a produzir corpo cetônico. Olha que maravilha. Então existe essa diferença. E dependendo do teu objetivo, aí você vai escolher. Por exemplo, se você quer apenas fazer um descanso intestinal. Eu acho que eu descobri que estou com gastrite, preciso realmente dar um descanso para o meu intestino. Ou então, não tenho nada, mas eu quero proporcionar um descanso maior para o meu corpo. Talvez um jejum de 12 horas seja interessante. Um jejum calórico seja interessante, onde você vai realmente proporcionar isso para você. Agora não, se a tua questão é outra, se você precisa modificar o teu metabolismo, emagrecer, tratar diabetes, insulina, glicemia alta, deve-se optar por um jejum intermitente, e aí as horas a gente vai conversar depois de como escolher isso, e um jejum que seja, no caso, um jejum metabólico. Então, como vocês aprenderam nesse episódio do podcast, o jejum intermitente, ele funciona para emagrecimento? Sim, funciona para emagrecimento. Mas não porque você vai ficar sem se alimentar. Ele funciona porque ele modifica o teu metabolismo. Mas ele também serve para outras questões. Melhora de cognição, melhora de memória, tratamento de hipertensão. É um mundo que pode ser tratado com jejum intermitente. Mas e como fazer esse jejum? O que comer durante o período de jejum? O que comer na janela de alimentação, que é super importante? É sobre isso que eu vou falar no próximo episódio do Segunda Eu Começo e eu te espero lá.